para nós. Beleza. Então, uma outra coisa também, a nossa aula de hoje vai ser essa aula só aqui no Zoom. Eu não vou colocar uma outra atividade, nem vou solicitar outra atividade. Por quê? Nas 2 semanas anteriores, já foram semanas que vocês fizeram atividade, né? A primeira, vocês escreveram lá sobre alfabetização científica, e na semana passada foi aquele exercício, aquele estudo de caso daquele post do sabonete, né? Então, a aula de hoje vai ser só essa aula dialogada, sem atividade, tá ok? Nossa, graças a Deus. Então, aproveite essa aula, viu, Charles? Veja bem. Bom, não aguento mais tanta matéria. Né? Então, vamos lá. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre... Vocês assistiram 2 vídeos sobre alfabetização científica, um bem curtinho, de 4 minutinhos, e um outro de 13 minutos. E depois eu tinha pedido que vocês fizessem uma pesquisa textual sobre alfabetização científica e redigissem aquele textinho, né? Eu queria saber de vocês, o que ficou para vocês sobre alfabetização científica? É algo que está em crescimento. Fale-me mais, Matheus. Bom, há muito tempo já começou a ser usado esse método de ensino. Então, tem muito que se aprender sobre ele. Já que é assim, ele vai continuar aí sendo estudado e utilizado por muito, muito tempo. Então, tá. Ele existe há muito tempo, mas ele é usado? O que vocês acham? Eu acho que de forma efetiva, não. Então, porque não se é conhecido muito sobre ele ainda. E quais são as características dele? O que vocês viram aí? O professor fala assim, ó, na minha aula, eu sou um professor de ciências que faço uso da lógica da alfabetização científica dentro das minhas aulas. O que esse professor faz? Quais são os princípios que ele se baseia? Alô? É igualzinho o que acontece na sala, né? Eu pergunto, vocês pensam um pouco, mas tudo bem. A gente faz conectando aqui os negócios, pera. A gente faz cara de faz carinho. A internet tá lenta. Demora para chegar, né, o áudio. Pergunta de novo, que agora eu perdi. Quais são as características, os princípios, as características da alfabetização científica? O que o professor tem que fazer? O que ele faz de diferente numa aula para ser alfabetização científica? Eu acho que não foge tanto do que a gente tinha conversado nos semestres anteriores com relação aos tipos de conteúdo. Porque a alfabetização científica, ela traz um pouco de conteúdo procedimental e relação desses conteúdos com o cotidiano do aluno, que na verdade é uma das coisas que a gente vê nas habilidades da BNCC. A gente vê isso muito incluso na BNCC. Só que tipo, a BNCC não cita a palavra alfabetização científica, mas ela traz isso através das habilidades. Que nem aquela definição do PISA lá sobre alfabetização científica, que é do uso dos conceitos científicos, para que os alunos usem no presente, no futuro. Tudo isso faz parte da BNCC, se a gente for analisar. A gente vai, daqui a pouco, dar uma olhada na BNCC para dar uma refrescada também. Aí a gente vai ver que ela tem, Rebeca, ela não traz aí o tema alfabetização científica, mas ela traz a ideia de letramento científico, que é a mesma coisa ali. Tradução. Isso, é uma questão de tradução, exatamente. Né? O que mais? Quem complementa a ideia da Rebeca? Eu acho que
que entra também essa questão de você querer instigar o aluno, né? Que entra um pouquinho nesse conteúdo de procedimental também. Que você instigar o aluno a descobrir o que é, se é verdade, se não é. Trocar informação com o coleguinha. Ah, mas ele tá falando que não é, mas eu acho que é. Ah, então vamos discutir para ver as diferenças, né? Para levar isso numa discussão também. Eu acho que entra um pouquinho disso também. Uhum. Sim. Despertar essa curiosidade e essa troca de ideias, né? O que um pensa, o que o outro pensa, né? Argumentar sobre aquilo que pensa, né? Quem mais quer completar? Uma coisa que a moça fala no vídeo é a questão do professor que traz o que ele aprendeu, como ele pode aplicar na sala de aula se ele aprendeu de uma forma diferente. A questão da educação mais tradicional, que ele não aprendiam a aplicar da ciência, né? É a questão do pensar e fazer ciência. De ser aplicado na vida das pessoas, para ela entender a questão de mundo, tudo que a cerca, relacionar essas coisas. Daiane usou palavras importantes, né? Aplicar, relacionar, né? No vídeo e como a Rebeca também falou no outro momento, né? Nos outros semestres a gente já vem vindo falar sobre isso, né? Que o não... O ensino de ciências. Desculpa. O ensino de ciências, só fazendo uma aqui. Se vocês quiserem desligar o microfone de vocês e só ativar na hora que vocês forem falar, também é uma alternativa, tá, gente? Gente, vocês perceberem aí. A Carol já fez isso já. A Naila. Perdi o meu raciocínio, peraí. Lembrei. Por conta de que, historicamente, um trabalho de ensino de ciências muito voltado só no conteúdo conceitual. O aluno tem que aprender esse conteúdo conceitual, mas não necessariamente a aplicabilidade daquele conteúdo, né? E quando a gente fala da alfabetização científica, o que é uma pessoa alfabetizada? Quando ela aprende a ler e a escrever, e a ideia de letramento também tem disso, que não é só eu decodificar, B e A fica Bá, eu fazer uma leitura de vida a partir da leitura das palavras, né? É essa coisa de ser cidadão a partir de eu conseguir ler o mundo. A alfabetização científica nada mais é do que isso também. É eu conseguir fazer uso dos conceitos científicos, aplicar esses conceitos científicos para a vida, para eu entender os fenômenos da vida. E não eu ter um conhecimento científico para ficar anotado lá no meu caderno como uma resposta daquela pergunta. Não, né? Então, é realmente a formação desse sujeito que vai saber resolver os problemas da vida e fazer uso dos conceitos científicos, né? Tem toda uma linguagem científica que também tem que ser apropriada e usada, né? Que a gente tem que incentivar desde a educação do Fundamental 1 até o Fundamental 2 e ensino médio, cada um gradativamente no grau de complexidade desse vocabulário também científico, né? Mas que que não seja o ensino de ciências só o conteúdo pelo conteúdo, né? E sim a sua aplicabilidade. Deixar um pouco o decoreba de lado, né? E entender as coisas como é. Isso. Não é 2 mais 2 é 4, mas por que é 4? Aonde pode ser usado? Como que pode ser usado, entendeu? Isso. Inclusive, isso aí você escreveu no seu texto também, né, Charles? Então você leu o meu texto. Lá, li de todo mundo que me enviou. Porque, hashtag triste. Eu faço assim com as minhas crianças. Meu coração, triste.
Tenha dó. Várias pessoas dessa turma não mandaram essa atividade, hein? E era uma atividade bem interessante, que é analisar a venda do sabonete, que nós vamos falar já sobre ela. Nossa, nem falo. Alguém quer complementar mais alguma coisa sobre a alfabetização científica? Acho que é difícil ter isso no ensino, porque muitas vezes os professores não são devidamente alfabetizados cientificamente. Então, não tem como ele, vamos dizer, ensinar uma coisa que ele não vive. É complicado também pensar. Até, não sei quem assistiu, a Pelais colocou um vídeo lá no Moodle que fala no final assim, que eu tô com essa frase muito na cabeça hoje, que eu assisti hoje, que, tipo, não tem como formar bons cientistas se não formar bons professores primeiro. Então, se o professor não for alfabetizado cientificamente, não tem como ele alfabetizar ninguém cientificamente. Então, tá aí acho que o cerne do problema. Sim. Por isso que a formação de professor, tanto a formação inicial como a formação continuada, acaba sendo essencial para essa formação. Agora, se a gente voltar no que o Matheus falou, o Matheus está aqui embaixo para mim. Para vocês ele também está aqui embaixo ou não? Não. Não? Vocês têm configurações diferentes. Eu tô com o celular num canto, a tela aqui na frente do notebook. Tá saindo áudio por um lado, por outro não. Tá lindo. Mas é importante que nós estamos te vendo e te ouvindo, né? Como o Matheus falou, ele existe há muito tempo. Putz, se ele existe há muito tempo, que caramba que os professores ainda insistem numa prática de ensino de ciências de decoreba. Não é? É lamentável. Eu acho que isso daí acaba sendo mais fácil para o professor, né? Ele vai para esse lado mais fácil. O professor, muitas vezes, ele não quer ensinar, ele quer passar conteúdo, quer cumprir meta. Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, ele não quer saber, quer cumprir meta. E muitas vezes, que eu escrevi lá, o professor é cobrado de cima para baixo, entendeu? E ele não filtra isso aí. Então, ele passa a matéria. Ele não quer... O mais fácil é passar para o aluno decorar. Decora, passa a prova, tirou nota, passou. Não tirou nota, entendeu? E aí, penso assim. E esse professor que você está relatando, que existe muito, é esse professor que ele está preocupado com colocar um ok lá no planejamento, eu dei essa matéria, né? Ele não está preocupado com o processo de aprendizagem do aluno. Ele só está preocupado se ele ensinou ou não. Eu ensinei. Se o aluno não aprendeu, o problema é dele, né? E por conta... Só que aí a gente tem que tomar cuidado só com uma coisa, viu, gente? Sim, tem a questão da formação desse professor, mas a gente tem que pensar maior, porque senão fica tudo, só nas nossas costas, né? A gente tem que pensar que é um sistema que também cobra esse professor, ou que ele está organizado de uma forma em que não estimule que a ciência seja ensinada de uma forma de acordo com a alfabetização científica, né? Então, a gente também tem que pensar nisso, né? Qual a condição de estrutura que a minha escola me dá para, de repente, eu poder fazer um experimento com o meu aluno? Né? Quais são as possibilidades que se vê de formação continuada sobre esse tema mesmo, por exemplo, para os professores? Né? Então, tem uma parcela de responsabilidade do professor, sim, mas também tem uma parcela mais global, né? No qual muitos professores se acomodam, e aí esse exemplo que o Charles coloca. Eu vou fazer só assim mesmo, e tá muito bom. Né? Então, isso é um problema também, né? Ô, professora, pode entrar também a questão dos pais dos alunos? Em que sentido? Por exemplo, assim, a escola está propondo uma atividade para alunos em relação à alfabetização científica e tal, só que os pais daquela classe não apoiam essa atividade, ou porque tem que sair, passar o dia fora, ou porque tem que pagar. Pode ocorrer, assim, dos pais não ajudarem a escola nesse sentido? Pode.
Pode, mas entre todos os problemas, esse talvez significaria 3% do problema, entendeu? Uhum. Não é uma coisa assim, olha, esse é o principal que a gente tem que combater. Dizer para você que não acontece, eu estaria mentindo, mas não que esse seja a questão mais relevante que impede que essa lógica da alfabetização científica aconteça, tá? Uhum. Tá. Tem uma questão que eu acho que é importante colocar, que quando a gente está falando de alfabetização científica, acho que a Flane mesmo falou sobre despertar essa curiosidade dos alunos, né? Então, a investigação científica é um princípio dentro da lógica da alfabetização científica. Planejar aulas que, não toda aula, mas que sempre que possível, fazer uma sequência didática no qual algum tipo de investigação esteja sendo colocada em prática. Seja uma investigação de um experimento, ou seja uma investigação de revisão bibliográfica, seja uma investigação de uma pesquisa, certo? Então, assim, essa investigação científica, e a investigação ela vai se dar pelo quê? Pelo levantamento da curiosidade do aluno. Então, muitas vezes o professor Sim. Daí, acho que acaba caindo naquele lá com o professor, daí ele pode fazer o aluno investigar isso, mas ele vai ter que conhecer o tipo de aluno que ele tem, por exemplo, como explicar para você, aonde esse aluno vive, qual é a convivência dele, através disso ele pode investigar, pedir para o aluno fazer alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, você pega um aluno do sítio, você vai mandar investigar uma coisa que ele não gosta, às vezes ele não consegue fazer, entendeu? Eu acho que aí cabe também o professor conhecer muito o aluno. Ou conhecer a sala que o professor está trabalhando. Sim, mas você tem razão no que você está falando, mas... Não sei se você conseguiu entender. Sim, consegui pensar no contexto real da vida desse aluno para propor alguma coisa que seja do interesse dele. Sim. Seria isso? Isso, nem todas as coisas, mas algumas coisas sim, entendeu? Isso que eu ia dizer. Algumas coisas sim, é possível. Tem outras coisas que às vezes não dá necessariamente liga para a vida daquele aluno naquele contexto agora. Mas o professor pode trazer uma pergunta, por exemplo, se a gente estivesse falando de vacinas, né? Mas como que eu vou achar um contexto ali da vida desse aluno? Você não precisa pensar daí todas as aulas tão especificamente para a vida deste aluno. Mas, por exemplo, se você trouxer uma notícia de jornal e falar, olha, nos últimos 2 anos teve uma diminuição no índice de vacinação aqui no nosso país, por que será que isso aconteceu e qual é o perigo disso? Tem algum perigo isso acontecer? Será que isso é uma notícia que a gente tem que prestar atenção ou não? Por que que isso seria perigoso? Então, você está despertando a curiosidade, você está trazendo uma situação problema, você está proporcionando um momento de investigação, você está atiçando eles numa investigação que não vai vir de acordo com a especificidade daquele aluno, daquela idade, mas é uma especificidade da vida dele quando a gente olha de uma maneira mais ampla, né? Então, isso que você coloca, a maior parte das vezes, se possível, sim, considerar alguma coisa que seja desse campo de interesse do aluno, mas em outros momentos, se a gente não conseguir, você traz uma situação que faz também parte da vida dele, sim, só que mais global. Me fiz entender, gente? Eu entendi. Esse exemplo? Uhum. Certo. Sim. Outra característica então, se uma das características é essa da investigação científica, que essa investigação está diretamente ligada com a curiosidade e com o levantamento de situação-problema, né? Uma outra questão é sempre proporcionar para o aluno o levantamento das hipóteses, do que é que ele acha em relação a isso, né? Eu acho que vai acabar o meu tempo. Tchau. Vocês receberam alguma mensagem aí também? Só eu. Eu recebi que você como você recebeu um upgrade e aí agora tem minutos ilimitados. Então vamos embora. Tá aquele pau. Bom, se cair a gente chama de novo, tudo bem? Uhum.
Pois então, esse aluno ele vai ter que levantar hipóteses sobre essa investigação científica, certo? Então, depois que você provoca, ele vai levantar essas hipóteses e é muito importante que então ele vá fazer um estudo para confirmar ou não essas hipóteses dele, né? E aí ele vai ter que se posicionar cientificamente. Então, olha só, em relação à pesquisa, em relação à vacina, o que a gente descobriu? Você, professor, pode levar textos informativos sobre isso, ou pode pedir que eles pesquisem e tragam as informações. Aí sim, também, viu, Charles? Vai depender de você conhecer o seu público. Putz, eu sei que os meus alunos são carentes. Eles não vão poder acessar, não vão imprimir texto, nem nada. Então, eu já levo esse texto para eles. Ah, não, eu sei que é uma galera... Público que sumiu. Oi? Essa palavra público que eu não tinha conseguido lembrar. Ah, tá. O professor tem que conhecer o público que está trabalhando. Isso. E aí, de repente, é uma galera super antenada, articulada. Você já lança que eles vão ter que pesquisar. Você até dá alguns links, pede para que eles pesquisem, enfim. Mas a busca é que ele construa o seu posicionamento científico em relação àquela questão inicial que você colocou, da vacina, né? Quando ele vai fazer isso, ele vai colocar em jogo as tipologias dos conteúdos, vocês se lembram? Ele vai ter que ter ele vai atrás de um conteúdo conceitual. Só que para ir atrás desse conteúdo conceitual, ele vai ter que ler, pesquisar, confrontar informação, destacar o que é mais importante dali. Então, você está provocando que ele desenvolva um monte de procedimentos na busca de uma informação conceitual específica, né? Então, vocês estão vendo como vários conceitos vão se ligando dentro dessa proposta da alfabetização científica, né? Enfim. E por último, ele vai começar a usar a linguagem científica também, né? Que essa também é uma ideia. E aí ele vai perceber que aquele conteúdo conceitual que ele estudou sobre a vacina, sobre imunologia, sobre as doenças, enfim, tem tudo a ver com a vida real dele, né? Será que eu tomei essas vacinas? Será que as pessoas que moram aqui no meu bairro, na rua da minha casa, são a favor ou contra a vacina? Né? Isso tudo pode desencadear numa sequência super rica de atividades, né? E aí ele está trabalhando um conteúdo conceitual para a vida dele, certo? Vocês estão comigo? Sim. Sim. Beleza. Quando a gente está falando sobre isso, porque... Ó, Charles está tossindo direitinho, hein? Corona, eu vou ter que sair do vídeo. E aí a gente vai engatar agora na segunda atividade, que era a atividade a partir da análise do post do sabonete antibactericida, né? O que está em jogo ali? Por que as pessoas foram querer comprar mais um tipo de sabonete do que o outro? Porque as pessoas Faltou informações. acham que esse sabonete vai matar o coronavírus, mas o coronavírus é um vírus. Não vai ser morto com sabonete. Ele vai ser morto com sabonete antibactericida. Então, logo ele é melhor que o outro sabonete para combater isso, já que o hype de coronavírus é gigantesco. Mas o antibactericida me garante que vai matar o coronavírus melhor do que o sabonete Lux, ou que o sabonete Nivea, ou que o sabonete Dove? Não, é a mesma coisa. Só o marketing tá E por que as pessoas foram tão desesperadas e zeraram com o outro? A falta de conhecimento, né? Que elas não têm sobre a questão de serem micro-organismos que podem causar doenças, mas elas se relacionam como se fossem as mesmas coisas. Ou pode pegar informações do vizinho, o vizinho falou que é bom, não vê de onde que é a fonte que está vindo essas informações, vai lá e vai fazendo também. A questão mas não investigar a falta de conhecimento de todos, né? A falta da alfabetização. Peraí, agora, nossa, que maravilha, um monte de gente quer falar junto, peraí.
A Naila, depois a gente vai para a Adriana, depois volta para a Daiane, tudo bem? Isso. Vai, Naila. Então, eu coloquei no meu que eles acabam, por não investigar, eles acabam seguindo informações fáceis e são manipulados pelo marketing também. Mas o marketing diz que é bactericida. Então, mas no caso, todos eles têm o mesmo procedimento, né, de matar as bactérias, não é? Mas nós estamos combatendo o coronavírus. Não sei. O que você acha, Adriana? Então, no caso do texto, está escrito assim, mata 99% das bactérias, né? Então, eles, por falta de conhecimento, não sei, eles acham que vai matar as bactérias. Tá meio ruim seu áudio, Adriana. Peraí, tá meio ruim seu áudio. Vocês estão ouvindo bem ou não? Não, tá cortando. Não fique mexendo no microfone. Deixa o microfone paradinho. Peraí. Isso, agora fale. Dá pra ouvir? Vai falando, a gente vai percebendo. Então, no caso do Protex, tá escrito mata 99% das bactérias. Só que, não sei, por falta de conhecimento, aí eles acharam que vai matar bactérias, mas o coronavírus é um vírus, né? Deu pra entender? Deu. Não consegui te ouvir. Entendeu? O Charles não te ouviu direito. Tá ruim? Então. É que tá... Acho que não sei. Tira seu cabelo do microfone. Às vezes o microfone é muito sensível, entendeu? Conforme você está se mexendo para falar, daí influencia. Não, então, no caso do Protex, ele fala, tá escrito, mata 99% das bactérias. Só que o coronavírus é um vírus, né? Então, por falta de conhecimento, as pessoas acham que ele é mais eficiente do que outros sabonetes. E a Daiane, complementa alguma coisa? Não, então o Charles ele tinha falado por pegar informações de outros que seria bom para no caso do coronavírus. Mas tudo isso engloba a falta de conhecimento. Até o cara do post fala que as pessoas faltaram a aula de biologia. É por conta desse desconhecimento mesmo, do que seria vírus, das características dos vírus, das bactérias, para entender que esse sabonete não vai combater o vírus, mas não por conta da ação antibactericida, mas por conta de ser a limpeza sabonete mesmo, né? Qualquer um faria. Exatamente, né? Então, qual foi o conceito que faltou para essas pessoas? Vocês já disseram aqui, eu estou perguntando só para a gente fazer uma síntese. Qual é o conteúdo conceitual que faltou para essas pessoas? Buscar informação? Não, isso seria um conteúdo procedimental, buscar informação. Putz, aqui em casa agora disparou o alarme de um carro. Vocês estão ouvindo aí? Buzina? Sim. Seria o contexto da alfabetização. Eu vou desligar Pronto, pode falar. Seria o contexto da alfabetização científica? Não. Eu estou perguntando qual o conteúdo conceitual que essas pessoas não têm. Que vírus e bactérias são coisas diferentes. Exatamente. O que caracteriza um e o que caracteriza o outro? Um é vírus, um é bactéria. Bactéria você jura? Bactéria, ela possui célula e o vírus não, ele é acelular. Porque um possui DNA e o outro não necessariamente um DNA. Um é maior, o outro é menor. De tamanho, eu não sei se tem muita diferença, assim.
Você não consegue ver algo nu, né? Mas é. Não, sim, mãe. Os dois são micro-organismos, né? Hã? Então, os dois não podem ser vistos. Agora, e qual que é o papel do sabonete nesse aí? Vocês sabem me dizer? Por que o sabonete é importante no combate aos vírus? O que ele faz? Ele remove da pele, né? Tipo... Eu vi um Hum. negócio, mas eu não pesquisei a fundo, que é por causa da gordura. Gordura? Quem Ele pode me desfaz as trazer uma gorduras da sua explicação? mão. Ele desfaz as gorduras da sua mão. E é onde os vírus prendem por provavelmente ligações lipoproteicas, algo assim. E o sabonete ajuda a desfazer essas bactérias, essas gorduras que eles grudam. Alguém concorda, discorda, complementa o Matheus? Eu vi alguma coisa que os vírus são formados por proteínas também, que se ligam a essas gorduras, e o sabonete vem removendo mesmo isso. Então, a ação dele é de remover esse O processo. antibactericida, ele mata, no caso, né, a bactéria. O antibactericida mata a bactéria. O sabonete comum, ele só remove. Depende da bactéria, né? Não, a gente não está vai falando matar do todos. vírus, né? E outra coisa, é o mesmo do vírus. Sabonete é bom, mas desde que você lave a mão adequadamente, né? Igual escrevi lá. Pode usar sabonete... Sabendo lavar a mão. Pode usar o sabonete antibactericida, mas se você não lavou corretamente, não adianta nada. Você sabe que tem uma orientação que precisa ficar 20 segundos lavando a mão. Eu acabei de ler isso aqui. São duas questões. Uma delas é a fricção, que faz com que ele saia, mas a principal ação, que é a ação do sabonete, que também é a ação do álcool, que é a quebra das paredes, por essa questão que a Daiane aqui colocou, né? A característica da formação da parede dos vírus, e aí a quebra dessas ligações, e quando você quebra a parede, ele está tornando livre esse material que ele tem ali dentro dele, o DNA, o RNA, e aí acabou esse vírus, morreu, né? Então, é importantíssimo isso. Ele não só vai tirar da gente, como também ele vai quebrar a parede e aí ele perde a sua função. Porque ele vai funcionar quando? Ele entra numa célula e aí ele vai, essa quebra natural da parede dele já vai passar o DNA, o RNA aí para outra célula para ela ir reproduzindo, certo? A partir do momento que você quebra, ele libera isso num lugar que não é um ambiente celular, que não vai ter condição para essa reprodução, né? Então, é muito importante que... Por que eu dei essa atividade? E eu esperava também de vocês uma explicação mais detalhada em relação a essa diferença entre vírus e bactérias. Porque nós, como professores de biologia, essa é uma questão importante que a gente tem que dominar. Que quando a gente está ouvindo alguém falar alguma besteira de senso comum, você tem o elemento conceitual, né? Então, assim, e aí entra a alfabetização científica. Eu consegui aplicar um conceito que eu aprendi de ciência para um uso social real. Entendem? Né? E aí o reflexo disso lá no resultado do PISA, que a gente viu enquanto o resultado dos alunos nas avaliações externas para a ciência foi triste, né? Então, e as questões que aparecem no PISA são questões de lógica de fazer uso do conhecimento conceitual para uma aplicabilidade real. Lá não vai ter uma pergunta assim, o que é a fotossíntese? Não vai ter uma pergunta, quais são as células da imunidade? Não. Vai ter uma situação-problema que o aluno tem que pensar naquela situação-problema e aplicar o conteúdo conceitual. Entendem? Então, a gente tem que ter uma prática que ensine isso para o meu aluno também. Tá certo?
Alguém quer completar mais alguma coisa? Antes da gente seguir, eu só quero dar um feedback para vocês dessa atividade que vocês me mandaram, tá? Eu pedi que ela fosse com as normas da BNT, e teve gente que não seguiu essa orientação, tá? Então, prestem atenção nisso. Referência bibliográfica, estrutura de texto, se você fez alguma citação direta ou não, prestem atenção em relação a isso, tá? Porque eu percebi também de algumas pessoas, vocês muitas vezes escrevem assim como vocês falam. Tem que prestar atenção na escrita acadêmica. Uma coisa é você conseguir ter uma linha de raciocínio. Outra coisa é você escrever exatamente assim como você fala. Você precisa tomar cuidado, porque na hora de você produzir um TCC, um artigo científico... Ó, tá voltando o meu áudio aqui. Alguém tá me ouvindo, tá voltando o áudio, né? É muito alto, acho, né? É alguém que não tá com fone, que tá ouvindo e tá voltando o som. Então, prestem atenção nisso, porque quando eu cobro que vocês escrevam, produzam, pesquise e produzam, eu pedi textinho pequeno, no máximo 6.000 caracteres com espaço. Então, eu estou pedindo um textinho pequeno. Só que eu estou pedindo um textinho pequeno com a norma da BNT, porque a partir do ano que vem vocês vão ter que começar a escrever o TCC. Se vocês não praticarem agora, com atividades mais fáceis, essa escrita acadêmica, na hora de escrever o TCC, vai sofrer. Então, prestem atenção nessas atividades, que parece que é uma atividade boba. É só uma atividade, é uma folhinha só para escrever. Ótimo, se é uma folhinha só para escrever, já escreve pensando nessa escrita acadêmica, já escreve pensando nas normas da BNT, tá bom? Para depois não chorar muito lá atrás, porque daí aperta, ok? Então, beleza. Agora, o que eu quero fazer um link com vocês? A gente agora já vai para... eu diria que agora nós estamos da metade para o final da nossa aula já, tá bom? Qual que é a questão que eu quero trazer aqui para vocês? Em um momento do vídeo da alfabetização científica da Passeron, que é aquele vídeo de 13 minutos, mais ou menos quando ela está por volta dos 8 minutos do vídeo, ela fala da articulação entre o currículo e a alfabetização científica. Aquele vídeo, ele é de 2013. Então, como ele é de 2013, o que estava em vigência era o PCN. Então, ela faz referência ao PCN naquele vídeo, certo? Hoje, a gente já tem outro documento para a gente analisar, para pensar a alfabetização científica dentro dele, que é a BNCC. O que vai reger a gente aqui em São Paulo, além da BNCC, o que vai nos reger é o currículo paulista, tá? O currículo paulista é uma aula que a gente vai ter na semana que vem, sobre o currículo paulista. Só que, para a gente rememorar e para a gente ir mais fresco falar sobre o currículo paulista, eu achei pertinente a gente revisitar rapidamente a BNCC hoje, para relembrar alguns tópicos para nós, para que na semana que vem, quando a gente vir o currículo paulista, a gente consegue estabelecer uma relação de uma maneira mais fácil. O que vocês acham dessa linha de raciocínio? Porque a BNCC, ela é complexa, né? Então, a gente vai dar uma retomadinha ligeira nela, não vai gastar muito tempo nela, não, para que quando a gente olhar o currículo paulista na semana que vem, a gente possa estabelecer essa relação de maneira mais fácil, tá bom? Veja como é que vai aparecer aí para vocês agora, que eu vou colocar aqui um PowerPoint para a gente ver juntos. Tá aparecendo aí para vocês?
BNCC e Ciências da Natureza, tá? Então, o que eu fiz? Ao invés de eu trazer toda a BNCC aqui pra gente, que é bem extensa e ia ficar virando várias páginas, eu dei um print de algumas partes que eu achei relevante dentro da BNCC para Ciências da Natureza, tá bom? Sabe o que eu quero? Vocês estão conseguindo ler? Vocês conseguem ler isso aqui? Sim. Tá. O que eu vou fazer para vocês esse PowerPoint aqui, eu também vou disponibilizar lá no Moodle para vocês, tá bom? Eu acho que ele é legal não só para esta aula, mas é legal porque você tem um compilado da BNCC de Natureza e Sociedade aí. Em outra disciplina, em outra atividade que vocês precisarem usar, vocês têm esse compilado aí, tá bom? Então, veja só. Se lá no vídeo, na nossa aula sobre alfabetização científica, em um dos momentos, a professora Saceron alertou a gente dessa articulação entre currículo e alfabetização científica, vamos ver aqui nessa nossa base curricular o que ele está trazendo, né? Olha aqui como ele fala, ó. Portanto, ao longo do ensino fundamental, a área de ciência da natureza, aí aqui fica em cima o negocinho, tem um compromisso com o desenvolvimento do letramento científico. Vocês estão vendo? Né? Então, aqui ele destaca o letramento científico. Ao invés de ele usar o termo alfabetização científica, ele traz essa conotação de letramento científico, que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Tá? Então, ele traz esse destaque para a alfabetização científica dentro da BNCC. Então, a gente pode dizer que, seguindo a nossa base curricular, se nós, professores de ciência, formos seguir a nossa base curricular, sim, nós temos referência de alfabetização científica nesse documento, certo? E aí ele fala, ó, nessa perspectiva, a área de ciências da natureza, por meio de um olhar articulado dos diversos campos de saber, precisa assegurar aos alunos do ensino fundamental acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história, bem como a aproximação gradativa de processos, práticas e procedimentos de investigação científica. Vocês estão vendo? Olha que interessante que ele coloca, uma aproximação gradativa desses processos para a investigação científica, tá? Porque daí as crianças e os jovens, eles já vão perceber que fazer ciência não é só coisa de laboratório, não é só coisa do cientista no laboratório, né? E para isso, esses alunos... E aí tem toda uma questão conceitual que está aqui desse outro lado, que eu não vou ficar lendo com vocês, tá? E aí eu já queria destacar o próximo slide, que ele traz aqui, na BNCC, ele já traz uma proposta de como é que eu tenho que pensar o meu fazer ciências para atender esses princípios da alfabetização científica. Então, veja, esse quadro, ele traz 4 grandes blocos, no qual eu tenho que planejar minha aula pensando nesses 4 grandes blocos, tá? O primeiro grande bloco que ele mostra aí, ó, definição do problema. A definição do problema tem a ver com o despertar a curiosidade do aluno. Trazer uma situação problema para minha aula, onde eu vou envolver o meu aluno e despertar a curiosidade dele. Olha só, alguém pode ler para mim o que é que está indicado aqui na definição dos problemas? Observar o mundo à nossa volta e fazer perguntas, analisar demandas, delinear problemas e planejar investigações, propor hipóteses. Isso. Vocês se lembram que acho que na primeira aula desse semestre eu falei para vocês qual frequência vocês ouviam a palavra hipótese, mas no sentido de planejamento de aula, né? Porque isso
quando vocês forem fazer estágio, eu quero que vocês observem isso. Com que frequência os professores proporcionam que os alunos levantem hipóteses nas suas aulas, né? Então, vocês vão perceber se isso acontece ou não acontece. O que vocês acham? Que acontece com frequência ou não? Do professor estimular que os alunos levantem hipóteses? Não. Acho que não, porque o professor tem medo de que o aluno pergunte alguma coisa. Tem isso também, Naila. Tem isso também, né? E aí a gente tem que perceber que o professor não pode ter esse medo, né? Porque ele não tem que responder ali na hora para o aluno e nem dizer se a hipótese dele está certa ou está errada. É hipótese. O processo da aula que ele planejou é que vai trazer o elemento que o aluno vai perceber, putz, minha hipótese estava errada. Ou, não, olha só, até que eu estava no caminho certo para pensar minha hipótese, né? Não é o professor, num primeiro momento, que vai dizer isso, né? É o próprio aluno que vai perceber. Mas vejam, observar o mundo à sua volta e fazer perguntas. Esse primeiro bloco, necessariamente, a gente vai trazer questionamentos e perguntas para esses alunos para despertar curiosidade. E no segundo bloco, depois que ele levantou as hipóteses, é o momento de levantamento, análise e representação. E é nesse momento que o aluno vai ter que pesquisar, investigar, verificar, comparar. É agora que ele vai colocar em jogo o levantamento do conteúdo conceitual para buscar a resposta daquela pergunta que o professor fez. Deem uma olhada no rol de possibilidades aqui dentro do levantamento e análise e representação. Realizar atividades de campo, desenvolver e utilizar ferramentas de análise e representação de dados, análise de dados, avaliar uma informação para ver se ela é coerente ou se não é uma fake news, elaborar explicações ou modelos, associar essas explicações a uma questão histórica, selecionar e construir argumentos com base científica, aprimorar os saberes e incorporar gradualmente esse conhecimento científico, que é a fuga do senso comum, tá? E desenvolver soluções para os problemas cotidianos utilizando diferentes ferramentas. Todos esses tópicos que estão descritos aqui, meus amigos, são conteúdos procedimentais na busca da construção de um conhecimento conceitual. Vocês conseguem ter clareza disso? Experimentar, utilizar ferramentas, avaliar, elaborar, associar, selecionar, aprimorar, tudo isso são procedimentos que eu vou estimular que os meus alunos desenvolvam, tá? E aí, só aquela aula de um texto com conteúdo conceitual e perguntas e respostas não se encaixa nessa perspectiva, certo? O quarto bloco é o bloco da comunicação. Nesse bloco da comunicação, como é que eu vou organizar as minhas ideias, que eu descobri aqui através dessas atividades, para eu responder aquela pergunta da minha professora, aquela pergunta inicial, aquela curiosidade que ela aguçou. Então, como é que eu vou organizar as ideias para responder isso? Então, essa parte da comunicação, né? Organizar, extrapolar conclusões, relatar as informações, que pode ser de forma oral, escrita ou multimodal, apresentar de maneira bem sistemática os dados e os resultados, participar de discussões com os colegas, considerar o seu argumento e os contra-argumentos, tá? Porque veja hoje a situação que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus. O tempo inteiro é argumentação e contra-argumentação, não é? Então, as pessoas têm que estar capazes de argumentar. E argumentar em cima do quê? De conhecimentos científicos, certo? E, por último, uma proposta de intervenção. Tá, é possível implementar algumas soluções para essa situação, problema?
em relação ao nosso cotidiano? Tem como desenvolver alguma ação de intervenção, seja numa questão individual ou coletiva, né? Então, é nessa perspectiva que a gente tem que planejar toda a nossa aula, tá? Toda vez, meus queridos, que vocês forem planejar uma aula, vai ser uma das atividades que a gente vai fazer daqui umas 2 semanas, vai ser essa. Vocês vão ter que planejar sequências didáticas. Na hora de planejar sequências didáticas, necessariamente, a gente vai respeitar essa sequência aqui. Definição do problema, depois o levantamento e análise da representação, comunicação. Eu tenho que pensar em todas essas etapas dentro da minha aula planejada. Pode ser uma aula de 50 minutos. É mais difícil conseguir fazer tudo isso numa aula de 50 minutos, mas é possível. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas você pode planejar, olha, para as minhas próximas 2 semanas, eu vou fazer uma sequência de aulas no qual eu vou trazer, eu vou planejar as minhas aulas das próximas 2 semanas, que é sobre esse mesmo tema, eu vou planejar dessa forma aqui, respeitando essa sequência. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Eu não quero que vocês façam mais do mesmo. Eu não quero que vocês sejam professores para repetir o resultado do PISA. Eu quero que vocês sejam professores que façam diferente do que vocês estão vendo e do que a gente está vendo de resultados, certo? Até aqui vocês estão comigo? Sim. Tem uma coisa que eu esqueci de falar lá sobre a alfabetização científica, mas ela acaba sendo uma questão chave, tipo grifa, grifa, estrelinha, estrelinha. A alfabetização científica tem como um dos seus principais objetivos fazer com que as pessoas consigam transformar conhecimentos de senso comum em conhecimento científico. É sair do senso comum e ver qual é a diferença entre aquilo que se achava enquanto senso comum e aquilo enquanto uma situação científica, tá? Então, anotem aí quem estava fazendo anotação sobre as características da alfabetização científica, essa é uma muitíssimo importante, tá? Avançar a barreira do senso comum para o conhecimento científico, certo? Alguém tem alguma pergunta, dúvida ou colocação em relação a esse esquema que a BNCC traz com esses 4 grandes blocos ou etapas que a gente tem que considerar na hora das nossas aulas? Não? Não. Então tá. Depois aqui a gente tem as competências específicas para o ensino das ciências da natureza, né, para o ensino fundamental. Se a gente ler com atenção, a gente vai ver que tem uma relação direta com o que se prescreve enquanto alfabetização científica, né? Todas as 7 estão interrelacionadas. Eu vou dar uns minutinhos para vocês lerem essas 7. E o que eu vou pedir para que vocês falem para mim depois da leitura dessas 7? Entre elas, quais vocês acreditam que se destaquem enquanto uma necessidade de ação para a gente transformar, para categorizar mesmo uma prática de alfabetização científica? Qual dessas 7 vocês destacam? Leiam com atenção. Você vai fazer o quê? Fazer o quê agora, pai?
Quem quiser falar, fica à vontade, tá? Nossa, gente, por que tem 20? Ah, não, nada. Por que eu tô acompanhando por uma apostila que eu tenho com algumas partes da BNCC, e por que no meu tem 8 competências e no seu tem 7? Boa pergunta. Será que eu fiz um recorte e esqueci de uma? Não, porque a que tá faltando no seu é a 6. Não é tipo a 8, sabe? É a 6, que é outra. A gente pode ver de quais versões da BNCC a gente tá... Qual versão que eu peguei e qual versão que você tá pegando. É, mas eu não sabia que tinha diferença. Não nessa parte. É até curioso você falar isso. Depois você me fala qual é a que você tá vendo, Rebeca. Oi. Para até ver se a minha é a mais atual ou não. Não. Tá. Depois a gente troca essa figurinha Não, aí. tô tendo aula. Tá bom. Para de gritar aí, por favor, Vaninha. Desculpa. Brincadeira, viu? E aí, gente, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quem faz consideração sobre qual delas? Eu acho que é a 3. A 3? Fale-me por quê. Porque ela está propondo basicamente para formar um cidadão questionador e crítico. Um cidadão que possa buscar informação, não só ficar naquilo que é passado para ele. Uhum. Mas aí a 5 é quase a mesma coisa. Assim, mas aí com base nessa, as outras podem ser alcançadas, entende? A Flaine destaca 5? Eu comentei que a 5 é quase a mesma coisa que a 3. Uhum. É porque, veja, na 3 ele vai analisar, compreender e tentar explicar essas características desses fenômenos. Já na 5 ele vai usar esses elementos para construir os seus argumentos. Né? Exatamente. E aí tem na 7 também, né? Que seria a aplicação disso na sociedade, no cotidiano. Uhum. Exatamente. Tem como a gente destacar uma? O que vocês acham? Na minha opinião, a 3. Se for para destacaria 3. Também concordo. Eu não concordo. Ué, Sabe por quê? Porque elas são complementares, né? Algumas chamam mais a nossa atenção, só que se a gente não tiver o elemento que as outras também estão trazendo, essa complexidade da construção da alfabetização científica, ela vai ficar manca, né? Não, sim, mas todas aí, são como importantes. base... Todas são, sim, a gente consegue sim destacar algumas. Tá certo isso que vocês fizeram. Eu estou sendo provocativa agora com vocês, na verdade. Porque, assim, mas a gente não pode fechar o olhar para uma, mas a gente pode lançar a base de uma e perceber todas essas inter-relações que ela vai construindo, né? E depois eu até quero ver Rebeca, o que tem de diferente aí na qual que você está lendo? Então, ela tá na sua mão ou tá no seu computador? Tá nos dois. Vou saber. Então faça assim como eu fiz para mostrar aqui. Você sabe como é que faz?
Sei, peraí. Ali no Deixa eu ícone só abrir a página. New Share, que aparece na... Eu tava vendo qual versão que era. Aqui tá escrito primeira versão, só que é a versão que tem o ensino médio junto, aquela versão de 600 páginas, sabe? Ah, tá. Essa versão que eu tenho não tem o ensino médio. Então, por isso que eu acho que daí acrescentou mais uma enquanto ensino médio. É, acho que sim. Quer ver, ó? Peraí. Aqui. Todo mundo sabe como é que pode colocar a apresentação aqui, gente? Não. Quem está no computador, eu não sei no celular, né? Mas quem está no computador, quando você mexe aqui, lá na barrinha de ferramentas, né, tem um verdinho Share Screen. Quando você clica no Share Screen, você consegue trazer alguma outra página que você está vendo. Então, dá para a gente fazer até apresentação de trabalho em grupo aqui, viu, gente? Vocês podem apresentar o slide. Nossa, que pena! O meu não tem botão verde. Passa demais. Aqui tem de diferente essas 6, ó. Que não tem nessa versão que você colocou. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Entendi. Então, ele traz a tecnologia da informação para dentro das competências também, né? Sim. Perfeito. Ótimo. Fechou. Obrigada. Então, acho que a questão é essa. Você tem a versão que é o ensino médio junto e daí já tem essa... Sim. Agregou mais essa competência. Né? Uhum. Perfeito, turma. Só para a gente ir finalizando, então, só para esse refresco de memória. E aí aqui a gente tem as habilidades para o ensino de ciências da natureza, a partir do 6º ano, né? Desde o primeiro ano, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, o ensino de ciências, gente, tem alguém com o microfone aberto aí, tá dando interferência. Todos eles, do primeiro ano ao 9º ano, o ensino de ciências está dividido sempre nesses 3 grandes blocos. Ou vai ser matéria e energia, ou vai ser vida e evolução, ou vai ser terra e universo que você está ensinando, tá? Então, isso é uma característica presente para todos os anos. Objetos do conhecimento, que traz temáticas gerais dos conteúdos conceituais abordados para cada um dos blocos, das unidades temáticas, na verdade, né? E aí aqui a gente tem as habilidades referentes a cada objeto do conhecimento, que é referente a cada unidade temática. Vocês enxergam o meu cursor, a minha setinha de mouse se mexendo também? Ou só enxergam o slide? Também. Não, dá para ver a seta. Dá para ver a seta? Beleza, perfeito. Tá. Eu preciso localizar ela primeiro só. Não, agora não. Aqui ela tá que nem uma louca aqui, objetos de conhecimento. Agora eu vi. Tá. Enfim, eu não vou ficar lendo isso aqui com vocês, não podem ficar tranquilos. É mais para a gente lembrar desta estrutura para quando, na semana que vem, conversarmos sobre o currículo paulista, a gente vai perceber quais as familiaridades que a gente tem entre o documento federal e o documento estadual, tá ok? Então aqui eu estou passando só pelo 7º ano para a gente ver mais uma vez as 3 unidades temáticas, 8º ano as 3 unidades temáticas e 9º ano também. Sabe o que eu queria destacar com vocês? Por exemplo, para o primeiro ano, para ciências da natureza, tem 6 habilidades. Para o 2º ano, tem 9. Para o 3º ano, tem 10. Ela vai aumentando também a quantidade de habilidades. Vocês estão vendo? Para o 6º ano, tem só 14 habilidades. Quando a gente chega no 9º ano... Oh, my God, desculpa. Quando a gente chega no 9º ano, já são 17 as habilidades. Então, esse grau de complexidade
ele vai aumentando tanto na sua complexidade, quanto até mesmo quantitativamente as habilidades que a gente tem que atender durante o ano letivo aqui com os nossos alunos. Ok? Turma, microfone aberto para nós agora. Alô, vocês estão comigo? Sim. Sim. Tá. Para a gente encerrar, dúvida, destaque, reclamação, etc. Não, tranquilo. Não. Tranquilo. Foi bem tranquilo, no real. Meu objetivo foi, na verdade, repassar aquilo que vocês estudaram nas últimas 2 semanas ali sozinhos, né? Trazer a BNCC para o ensino de ciências e a gente fazer esse gancho com a semana que vem, tá? Quem não me entregou a atividade o estudo de caso ali, a atividade do sabonete, até amanhã eu vou aceitar, tá? Então, vou dar essa canja aí para vocês para até amanhã, tá bom? Se eu não me engano, eu coloquei lá que valia uma notinha, né? Coloquei ou não? Sim. Tá. Colocou. Então, até amanhã. Não sei ainda as nossas estratégias de avaliação, como é que a gente vai fazer, mas eu já quero ter alguns elementos aqui, onde se eu precisar dar nota para vocês, eu tenho elemento para eu poder ter fonte de nota para vocês aqui. Uhum. Tá certo? Sim. Na sexta-feira a gente se vê de novo. A gente vai usar aqui o Zoom também nessa próxima sexta, só que aí a turma é grandona, né? Aí eu vou pedir para realmente estar todo mundo com os microfones desligados, e aí quem quer falar alguma coisa, liga o microfone, fala, participa, e aí a gente vai fazer essa intervenção todo mundo junto. Eu acho Beleza? que podia ter um sinal tipo, oi, pode falar. Ah, podíamos pensar numa palavra tipo câmbio. Oi. Oi, coisa assim. Podia. Professora, De boa. Diga. agora o grupo podia apresentar pra gente aqueles que faltaram. Você Boa sabe ideia. que eu pensei sobre isso? Verdade. Verdade. Eu pensei sobre isso. Eu não sei só se o pessoal tem essa habilidade para já trazer aqui na apresentação. Vocês acham que podíamos pedir? Eu acho que sim. Pode ser feito um teste. Né? Experimentações, minha cara. Sim, meu caro. Para todos nós está sendo, né, uma experimentação esse aqui. E eu achei muito legal descobrir aqui do Zoom essa ferramenta da gente poder colocar os slides ou textos e todo mundo poder ver. Isso é até para quando vocês depois precisarem fazer trabalho em grupo, né, gente? É bem prático também. Depois que a gente... A cara da Rebeca. Não é mesmo? Não, porque, ó, veja, depois que a gente voltar para o presencial, às vezes vocês têm que fazer trabalho em grupo, e aí, ó, chama uma chamada aí no Zoom, já combina o trabalho, que aqui não dá para agredir as pessoas, daí fica complicada a parte do trabalho em grupo. Mas atividade. Não faz jus, né? Exatamente, trabalho em grupo sem agressão, nunca vi. Não tem. Gente, paz e amor, nada de agressão, paz e amor. Foi. Grupão, Flane, grupão. Então tá joia, gente, ó. Fiquem em casa, saiam somente para o necessário, se alimentem bem, deem valor à ciência, certo? E sejam felizes. E álcool em gel, sabonete, não precisa ser antibactericida, mas você sabe que aqui em casa eu já uso antibactericida sempre. É um hábito. Sim. Eu não, muito caro. A gente vai...
Tem uns comentários daquele post que o pessoal falou que era só porque era barato que eles compraram, não era porque era antibatericida. Eu vi vários Eu comentários. não sei se é muito mais caro que os outros sabonetes, viu, Charles? Eu acho que tá meio que ali. Não é, não. Coisa de 30 centavos, 40. É pouca Nossa, pra mim é coisa. muito já. Ah, você compra 200 sabonete? Estudante universitário não tem dinheiro pra nada. 200 sabonete de uma vez aí é caro. É. Mas, enfim, se cuidem, viu, gente? Ó, e eu não sei se algum outro professor vai pedir para vocês um estudo mais específico sobre a diferença dos vírus, da bactéria, a nomenclatura científica do que acontece do uso do sabão em relação a a parede dos vírus, enfim. Se nenhum professor pedir, era mais ou menos o que eu esperava que aparecesse ali em atividade, sabe? Mas se nenhum outro professor pedir, eu recomendo que por conta vocês vejam sobre isso, para que vocês tenham isso na ponta da língua para uma necessidade, um diálogo, ou, enfim, que vocês precisem poder brigar direito. Exatamente, para poder argumentar e entrar nas brigas para ganhar, certo? Poder Que não chegar pode na casa entrar das na briga. pessoas e gritar para elas, você tá errado. Exatamente. É isso mesmo. Tá bom, turma? Beijinhos para vocês, bom descanso e a gente se vê sexta-feira, tá bom? Se inscrevam no canal. Dá um like, ó, clica no sininho. Aqui, meninas. Dá um like Compartilhe aqui. com os amigos, dá um Outros like. vídeos vão estar aqui no iCard, ó. Aqui, ó. Ô, Flaine, você tirou foto com todo mundo? Então, eu tirei, mas não pegou Uma todo melhor que a mundo. outra. Não, eu posso Peraí, tirar uma agora. Matheus, tira o seu aqui do áudio, Matheus, agora, porque tá A aparecendo Flaine você. com essas fotos não dá, não. Misericórdia. Eu vou fazer um Acho print que da dá, minha tela aqui. Ô, Naila, tá muito esbranquiçado o seu, não dá para ver você. É muito ruim a câmera. Posiciona. Aí. É que você tava meio contra a luz. Ô, Matheus. Tá 1% meu celular, ele vai desligar a qualquer momento. Tá, peraí que eu vou fazer um print da tela aqui. Façam pose bonitos. Foi. Deu certo aí? Eu não sei não, dei uns prints aqui. Espero que dê. Isso. Então tá bom, turma. Beijinhos, viu? Se cuidem, tá bom? Tchau, galera. Tchau. Fui.